começou com 14 pessoas em oração. Uma fé tão grande de mover multidão. Na terra de Nesta terça-feira, 8 de abril de 2025, a Assembleia de Deus Seta em Marabá celebra os seus 19 anos de fundação. Uma igreja avivada e pujante, uma das que mais cresce em Marabá e região. Os eventos, sejam congressos, conferências ou cultos festivos, sempre são lotados para a glória de Deus. Mas nem sempre foi assim. No início, a igreja passou por muitas dificuldades. Eram poucas pessoas e até mesmo sofria perseguições. Nós estamos em um local histórico, a garagem da residência da irmã Maria Lúcia, na Folha 18, na Nova Marabá. Foi exatamente aqui onde aconteceram os primeiros cultos da AD Seta. E é claro que nós não vamos perder a oportunidade de conversar com ela, a irmã Maria Lúcia, a primeira mulher que abriu as portas da sua casa para o surgimento, para o nascimento da AD Seta em Marabá. Maria Lúcia, irmã do pastor José Vicente e seu esposo diácono Irismar, foram escolhidos pelo Senhor para abrigar a igreja na garagem de casa. Ela conta como foi difícil no início. Na biografia do Seta, a senhora tem uma participação muito importante. A senhora está na história do Ministério Seta como a primeira casa que recebeu a Assembleia de Deus Seta em Marabá. De fato, o primeiro culto e os primeiros cultos aconteceram na garagem da sua casa, é isso mesmo? Como é que foi? Sim, pastor. Iniciou aqui na minha casa, né? Na garagem, os primeiros cultos. E para nós, para nossa família, é uma grande honra, né? É um privilégio ter iniciado aqui na minha casa, né? Foi, assim, uma expectativa, né? A gente já estava uns dias sem se congregar, e aí o pastor Vicente, né, conversou com a gente e nós se organizamos e ficamos muito felizes, né? Em iniciar a congregar, né? E foi uma bênção, foi um culto maravilhoso, onde nós choramos muito sentindo a presença de Deus, né? E ali nós sentimos que era um projeto de Deus, né? O Ministério Seta. E a gente vê assim o crescimento do Ministério Seta, né? Cada dia crescendo. No início foi muito difícil, né? O pastor Vicente e a missionária Raquel enfrentaram muitas lutas, né? Mas Deus nos abençoou com o crescimento do ministério, salvando muitas vidas, né? E a gente vê cada dia essa grande obra prosperando. A irmã Maria Lúcia lembra de episódios que hoje achamos engraçados, como o transporte dos irmãos em um caminhão-baú para os cultos. Assim, no início, né, a gente ia para os cultos, quando não era aqui próximo da igreja, a gente ia quando não ia no ônibus, né, meu marido tinha um ônibus, e ele levava a gente no ônibus. Mas quando ele estava trabalhando, aí a gente ia no caminhão do pastor Erofrim, né, que era um caminhão-baú, e aí ele ia levar, a gente subia dentro lá do baú, e ia todo mundo muito feliz para os cultos, lá na Folha 35, em outras localidades, ia todo mundo feliz, e era uma bênção. Era uma aventura. Era uma aventura, vinha todo mundo cantando e chegava todo mundo feliz, e o culto era uma bênção. Só não podia ser parado pela Polícia Rodoviária Federal. Só não podia ser parado, porque não podia ir lá todo mundo no baú, né? Mas ele levava a gente com muita alegria e foi assim, né? Era uma bênção. Um dos momentos que marcou a sua vida foi a conversão do seu irmão Carlinho, no dia da inauguração oficial da igreja, em um ponto alugado na Folha 17. No início, no dia da posse do pastor José Vicente e da missionária Raquel, que foi ali na Folha 17, a gente ficou muito feliz, né? O meu irmão veio para a posse, né? O Carlinho e a Vera, e ele não era crente. Nesse dia ele aceitou Jesus e hoje ele está uma bênção, né? Presbítero da igreja, e a gente ficou muito feliz. A primeira alma que nós ganhamos para Jesus foi o meu irmão, o Carlinho. Eu tinha um ônibus, pastor, e na época, quando começou a igreja,
Aí o Vicente sempre botava o óleo no ônibus para me deixar o pessoal na igreja, no Marabá Velho, ou fora aí no interior. E a gente ia nesse ônibus, né? Então esse ônibus fez muita parte do Ministério Seta, né? E a gente andava e todo mundo ia com aquela alegria e voltava. E era só benção nessa época, né? A igrejinha pequenininha e a gente começou nesse ritmo aí, no ônibus, no caminhão, e era só benção. E a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje está um ministério muito grande, né? Hoje o pessoal anda mais só cada qual no seu carro e só benção. E graças a Deus estamos aí que está a igreja aí, né? Floresceu, raízes crescentes na vontade do Pai. Seguimos persistentes. As mãos que trabalham, o coração que ora. A missionária Dulcimar, mãe da pastora Raquel Barbosa, também é uma das fundadoras da igreja, juntamente com os nossos pastores, além do genro, evangelista Beto, e a filha Suzana, que estão desde o início da obra. Esse chamado, quando fizeram o chamado, foi o pastor Vicente que chegou para mim e disse assim, eu estava no dia lá em Macaúba, quando eles estavam fazendo a reunião e apresentaram ele, aí ele chegou para mim e disse, irmã Dulce, eu acho que eu não vou abraçar a causa. E eu não sei com que coragem que eu achei, que eu disse para ele assim, meu filho, você é chamado, então abrace que é Deus que vai lhe ajudar. E eles recém-casados, não foi muito fácil, né, para abraçar uma obra sendo renascido ali onde era proibido, com tanta perseguição, e a família também abraçou a causa. E a gente começou, né, como já foi falado ali, e eu já estava com uns 25 anos noutra igreja, mas o Senhor falava assim, eu vou te tirar dessa igreja, de uma igreja e te colocar em outra igreja. E eu dizia, como, meu Senhor? Por que, meu Senhor? Aí a gente saiu dessa de 25, tudo tranquilo, para alavancar essa que o Senhor tinha colocado sobre a nossa responsabilidade, que é a do pastor e a missionária Raquel, são nossa família, a gente tinha que ajudar com alegria, e hoje a gente está vendo que está virando um gigante. É um privilégio muito grande ser um dos fundadores do Ministério Seta, juntamente com o nosso pastor presidente, né? E sem falar também que meu filho Douglas, né, faz parte também, não mora mais aqui, mas foi o primeiro cantor do Seta, né? Meu filho Gabriel também foi o primeiro milagre do Seta também, na cidade de Marabá, e por isso nós estamos alegres. Eu, missionária Suzana, juntamente com a família Barbosa em modo geral. O senhor falou o primeiro milagre do Seta e deixou todo mundo curioso que está assistindo a gente. Como é que foi esse milagre? Esse milagre foi na gravidez da minha esposa, né, missionária Suzana, né? E para os médicos era impossível o Gabriel nascer, porque ele estava atravessado na barriga, né, da minha esposa, mas Deus fez um milagre, né? E Gabriel voltou ao normal, dentro da barriga, né? E hoje está aí, com 20 anos de idade, cresceu no Seta, homem de Deus, né? Mesmo distante de Marabá, mas sempre fazendo a obra. E aí, quando a gente foi chamado para o Ministério Seta, graças a Deus ele já estava assim na igreja, e no ministério ele foi consagrado como o primeiro pastor, né? Então, assim, foi uma promessa cumprida. Dali a gente já conseguiu perceber que era algo diferente que Deus tinha para fazer na nossa vida. E ele tinha um amor pelo ministério, ele tinha uma paixão por tudo que envolvia o Ministério Seta. A irmã Elina também faz parte da igreja desde o começo. Ela chegou quando a igreja estava no prédio da Folha 17. Para ela, é uma alegria imensurável fazer parte da AD Seta Marabá. Eu tenho assim, a recordância assim, que eu tenho quando eu passei a congregar, né, conhecer eles lá, na verdade, a irmã Maria Lúcia, foi um canal de bênção assim, para convidar a gente a congregar, né? E eu vi assim que a igreja era bem uma igreja simples, né? Inclusivamente eu fiz parte lá porque era muito perseguida também no início do Seta, né? Foi muito perseguida. E
até mesmo quando a gente mudou aqui para 19, que a gente já foi por um tempo maiorzinho, um pouquinho do tempo do local onde a gente estava, né, congregando, e a gente passou para essa congregação, né, e lá a gente, assim, a gente limpava, eu ajudava em tudo, na verdade, assim, na limpeza, eu, a pastora Raquel, né, aí o jovem, e lá era muito perseguida, assim, porque às vezes as irmãs chegavam para o círculo de oração e tinha pessoas que pegavam, jogavam fezes dentro da congregação, né? E aí tinha que fazer aquela limpeza e tal, para poder iniciar o trabalho. Entre os primeiros jovens da 1/10 está o pastor Leandro Pereira, hoje primeiro vice-presidente da igreja. Ele conta que no início o pastor José Vicente orava com as mãos nas cadeiras vazias, profetizando e acreditando que o Senhor daria o crescimento. Eu fico muito feliz em ser um dos fundadores da nossa igreja. É um motivo de muita alegria, muita honra ver a nossa igreja crescendo a cada dia. E eu parabenizo nossos pastores, pastor José Vicente, missionária Raquel, um casal com muita fé, abraçou esse chamado de Deus. E entre muitas coisas que me chamam a atenção, eu gosto sempre de falar, as nossas orações. No início, o nosso pastor, ele saía, havia muitas cadeiras e eram poucas pessoas ainda. E durante as orações, ele saía colocando a mão nas cadeiras e declarando, profetizando que elas seriam ocupadas, que aquele espaço seria pequeno para o número de pessoas que iam aceitar Jesus. E isso a gente hoje vê de fato. Graças a Deus, nossas igrejas são lotadas, né? Os eventos, muita gente, e a nossa igreja está crescendo a cada dia. Parabenizar o nosso pastor presidente, pastor José Vicente, missionária Raquel, todos os membros e congregados da AD7 em Marabá, que Deus continue abençoando, fazendo crescer a cada dia, e é o começo ainda de muitas bênçãos, de muita conquista e de muito crescimento. Então, parabéns a todos da AD7 Marabá. A igreja cresceu e com ela os grandes projetos, como a AD7 Cidadania, com a existência da ACIAFA, Associação Comunitária de Integralização à Família, com sede no bairro Araguaia, e o início do segundo mandato do vereador Fernando Henrique, sendo que neste último foi eleito o vereador mais votado da história da Câmara Municipal de Marabá. Isso mesmo, há 19 anos atrás, né, eu tive a honra de poder, junto com meu irmão, mas a Márcia, a Luciana, ser os primeiros jovens, e a Lucivânia, e nós começamos juntos, né, foi um pouco difícil, mas nós fomos perseverantes, né, e graças a Deus hoje o Ministério SETA está grande, a 1/10, com muitos jovens, e eu sou fruto, né, desse chamado. Posso ver hoje eu como vereador de Marabá, que através do Ministério SETA eu estou aqui na Câmara de Vereadores, trabalhando por Marabá, representando o povo evangélico, e nós estamos aqui para agradecer a Deus, parabenizar o pastor Vicente, a pastora Raquel, por aceitar o chamado de Deus. E quando Deus chamou o pastor Vicente, a missionária Raquel, nós acompanhamos eles, e hoje eu posso dizer que através da nossa igreja, do nosso ministério, Marabá tem um vereador que trabalha, né, pela nossa cidade. E em nome da Câmara Municipal de Marabá, eu quero parabenizar o ministério, né, o nosso ministério, a Assembleia de Deus do SETA, que Deus abençoe, prospere, né, e que nós continuamos sempre firmes trabalhando pela obra do Senhor aqui na cidade de Marabá. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos os irmãos. Gratidão, Senhor, por ter me escolhido para o santo ministério. Diante das lutas, das batalhas que a gente vivenciou no início do ministério, durante esses anos, o Senhor foi abençoando, consolidando, e hoje o sentimento é gratidão a Deus por tanta bênção, pelo crescimento desse ministério, notoriedade na cidade e região. Deus tem sido fiel, o sentimento é de gratidão a Deus por grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, e em especial por esse ministério. E é só o começo, né? É só o começo, grandes promessas, grandes projetos. O Senhor há de fazer, há de realizar coisas extraordinárias
sobre esta igreja, sobre este ministério. Com a bênção de Deus, a gente está trilhando no caminho do crescimento e da prosperidade. Qual o convite que o senhor deixa para quem ainda não conhece a AD-CETA Marabá? Convidamos toda a população de Marabá e região circunvizinha, onde essa mensagem, esse vídeo chegar, para conhecer a AD-CETA em Marabá. Uma igreja receptiva, um povo amoroso, acolhedor, uma igreja fervorosa, um povo dinâmico, uma igreja avivada, cheia da graça de Deus. Venha fazer parte da AD-CETA, conhecer esse ministério, uma igreja abençoada, né? Uma família que há de cuidar da sua família. Hoje, a AD-CETA comemora 19 anos de história. Uma igreja em pleno crescimento de forma saudável, com mais de 30 templos em Marabá, cerca de 400 obreiros e aproximadamente 2.000 membros e congregados. O resultado de uma promessa de Deus aos pastores José Vicente Pereira e missionária Raquel Barbosa, baseada no livro do Gênesis, quando a palavra de Deus diz: "E farei de ti uma grande nação." Sabemos que ainda é só o começo. Coisas maiores virão. Parabéns aos fundadores, pioneiros e a todos que fazem parte da Assembleia de Deus CETA em Marabá. Tudo começou com 14 pessoas em oração. Uma fé tão grande de mover multidão. Na terra de Marabá a luz brilhou. Seta de Deus, a obra começou. Pastores Vicente e Raquel com dedicação guiaram com amor e muita devoção. Deus abençoou o caminho, fez prosperar. De um pequeno grupo veio um lar para adorar. 19 anos de louvor a Deus, milagres e glórias, Ele abençoou os seus. CETA em Marabá, um farol de amor, um povo escolhido, servindo ao Senhor. Cada cântico entoado encheu o céu, com fervor e graça, ergueram o véu, a esperança floresceu, raízes crescentes na vontade do Pai, seguimos persistentes. As mãos que trabalham, o coração que ora, a palavra que ecoa de agora até a aurora. Família dos céus aqui na terra unida, Deus é a verdade e a força da vida. 19 anos de louvor a Deus, milagres e glórias, Ele abençoou os seus. CETA em Marabá, um farol de amor, um povo escolhido, servindo ao Senhor. Cântico entoado encheu o céu, com fervor e graça. Ergueram o véu, a esperança floresceu, raízes crescentes na vontade do Pai, seguimos persistentes. As mãos que trabalham, o coração que ora, a palavra que ecoa de agora até a aurora. Família dos céus aqui na terra unida, Deus é a verdade e a força da vida.